Olá rapaziada, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero tirar a dúvida de um dos nossos inscritos e ao mesmo tempo falar um pouco sobre tensão contínua e alternada. Então pessoal, esse nosso colega assistiu um de nossos vídeos no qual eu falo sobre o triângulo da lei de Ohms. Quem já assistiu a aula sabe que nós utilizamos da frase quem vê ri para formar um triângulo e através do triângulo nós tiramos as fórmulas de tensão, de corrente e de resistência. Onde a tensão é igual a corrente vezes a resistência. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência e a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Esse círculo representa aquilo que você deve cobrir na hora de achar a fórmula. Então, se eu quero achar a tensão, eu cubro a letra V e fica a fórmula I vezes R. Se eu quero achar a corrente, eu cubro a letra I e fica a fórmula V dividido por R. Se eu quero achar a resistência, eu cubro a letra R e nós temos V dividido por I. Após assistir essa aula, o colega resolveu abrir o simulador Proteus e montar dois circuitos. Estando aqui no simulador Proteus, o colega montou dois circuitos. Um circuito à esquerda, representando a tensão contínua, formada por uma bateria de 10 volts e uma lâmpada. Já à direita, ele montou um circuito utilizando-se de um alternador e a mesma lâmpada. O alternador foi configurado para 10 volts e a bateria também configurada para 10 volts, para que os dois circuitos tivessem a mesma tensão. Dentro desta lâmpada, eu possuo uma resistência. Logo, se eu tenho a mesma lâmpada em ambos os circuitos, eu tenho a mesma resistência, tanto no circuito de corrente contínua, quanto no circuito de corrente alternada. Portanto, mesma tensão, mesma resistência. A lógica seria dar a mesma corrente. Mas veja só o que aconteceu quando o nosso colega deu play na simulação. O circuito de tensão contínua marcou 0,42 amperes, enquanto o circuito de tensão alternada está marcando 0,29 amperes. Aí você me pergunta, titio, se tem a mesma tensão e a lâmpada representa a mesma resistência, não deveria dar a mesma corrente em ambos os circuitos? Essa foi a dúvida do nosso colega e talvez seja a sua nesse exato momento. E é para isso que eu estou aqui, para a gente se aprofundar neste circuito. Então, pessoal, sempre que se fala em tensão contínua ou tensão alternada, nos é mostrado esses gráficos, onde à esquerda eu tenho um símbolo da tensão contínua e à direita eu tenho representado a tensão alternada. Nós temos duas linhas, sendo que esta linha trata da força, que é a tensão elétrica, e essa outra linha trata do tempo. Da mesma forma que na tensão alternada, tem uma linha que trata da força, que é a nossa tensão elétrica medida em volts, e tem uma outra linha que trata do tempo. No gráfico da tensão contínua, nós vemos que no decorrer do tempo, a tensão é a mesma, do início ao fim, até que a bateria se descarregue. Já na tensão alternada, nós temos aqui representado
que a tensão ela vai aumentando aos poucos até atingir aqui o máximo e depois ela começa a diminuir até atingir o ponto zero. Atingindo o ponto zero, ela começa a crescer num sentido oposto ao primeiro. Então ele começa um valor baixo, vai aumentando, chega ao seu limite máximo e ao atingir o limite máximo, que é aqui, ela começa a diminuir novamente. Então ela vai diminuindo, diminuindo até chegar em zero, onde inverte o sentido outra vez. Então ele começa aqui, ó. Se é 10 volts, nós temos 1 volt, 2, 3, 8, 10. Chegou aqui no topo, ele é o 10. 10 volts. Então ele começa a diminuir de novo, ó. 8, 9, 7, 6, 5, até chegar no zero. 0 volts é esse ponto aqui, ó. Aí ele começa a crescer novamente no sentido contrário. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 8, menos 9, menos 10. Aí, menos 9, menos 8, até chegar em zero novamente. Para que você consiga entender o que isso quer dizer, vamos desenhar aqui embaixo 2 fios. Então, nós temos um fio aqui, por onde vai percorrer uma corrente alternada, e temos o outro fio por onde vai percorrer a tensão contínua. Na tensão contínua, o que nós temos? Nós temos uma força que vai empurrar os elétrons no mesmo sentido, com a mesma intensidade, o tempo todo, até que a bateria se descarregue. A força é a mesma do início ao fim, e os elétrons vão fluir num único sentido. Já na tensão alternada, nós observamos que aqui começa, ó, 0, 1, 2, então começa uma força pequena, empurrando os elétrons em um sentido. Essa força, ela começa a aumentar, vai aumentando mais ainda, atinge o seu máximo, que é o momento que ela está aqui no topo, como se fosse um carro acelerando. A partir daqui, este carro ele começa a desacelerar, porque ele está descendo aqui, ó. Ele está desacelerando. A força está diminuindo com o passar do tempo, até chegar numa força zero. E é onde ele para. Ele para de empurrar os elétrons. Então, a partir daqui, ele começa a fazer força no sentido contrário. Então, agora, essa força vai empurrar neste sentido. Começando pequena, vai aumentando, empurrando no sentido contrário, até atingir o seu ponto máximo, que é este aqui, ó. E aí essa força começa a diminuir. Como se fosse um carro desacelerando até atingir o ponto zero, onde vai inverter novamente. Então, os nossos elétrons estão indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro.
Então, no momento que ele está indo para a direita, ele representa este pico. No momento que está indo para a esquerda, ele representa este vale. Pico, vale. Então, pessoal, a nossa linha horizontal, que representa o tempo, ao mesmo tempo que ela representa o tempo, ela está representando o sentido para onde os elétrons estão sendo empurrados. Então, nessa parte de cima da linha, representa um sentido. E a parte de baixo representa um outro sentido. E por isso nós temos a corrente sendo empurrada para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Se alternando o tempo todo. E por alternar, essa corrente é chamada de corrente alternada. Já nesse outro fio, nós vimos que a força é a mesma o tempo todo e que os elétrons percorrem um único sentido. E isso continua o tempo todo. E por continuar, nós temos o nome dela de tensão contínua e corrente contínua. Onde tensão é a força e corrente são os elétrons. Então, onde eu tenho uma tensão contínua, eu tenho uma corrente contínua. Aqui onde eu tenho uma tensão alternada, eu tenho uma corrente alternada, sendo a tensão a força que empurra e puxa, e corrente os elétrons que vão para um lado e para o outro. Se fôssemos comparar isso a dois trabalhadores, este trabalhador, que representa a tensão contínua, ele está executando o mesmo serviço com a mesma força o tempo todo. Já este gráfico, que representa um trabalhador da nossa corrente alternada, ele começa aqui no mínimo de força. A sua força ela vai aumentando com o passar do tempo. Ele atinge a sua força máxima. Na sequência, ele começa a reduzir sua força, reduzindo mais ainda, fazendo força no sentido contrário, atinge a força máxima no sentido contrário, começa a reduzir a força no sentido contrário, alcança o ponto zero e começa a fazer força no sentido oposto. Logo, esse trabalhador que está executando força diferente no decorrer do tempo, não vai executar o serviço que aquele outro trabalhador está executando, pois aquele manteve uma estabilidade, ele faz a mesma força e o mesmo serviço o tempo todo. Já este aqui, por estar alternando a sua força, o serviço dele não vai ter a mesma eficácia. Pois em alguns momentos ele vai estar dando o seu máximo, em outros ele vai estar dando o seu mínimo. Logo, se eu pegar um multímetro e medir a tensão alternada, o valor medido vai ser uma média de aproximadamente 70,7% de seu valor, que seria isso aqui, ó. Uma linha de 70,7% de seu valor, pois ele está pegando todas as forças e tirando uma média entre elas.
Portanto, se você pegou o seu multímetro e colocou lá na tomada, você mediu 220. Mas aquele 220 ou 110, a depender da sua região, ele está representando essa média de 70,7%. Já quando você pega o seu multímetro e mede a tensão contínua, como ela está estabilizada o tempo todo, aquela é a sua própria tensão. Então, se você mediu 10, é porque ali realmente tem uma força de 10, de 12, de 5, de 8, a depender daquilo que você está medindo. Então, pessoal, esse valor máximo é o que nós chamamos de tensão de pico. Nós temos uma tensão de pico positiva, que é aquela força máxima em um sentido, e temos uma tensão de pico negativa, que é a força máxima no sentido contrário. Se o valor medido no multímetro representa uma média de 70,7%, qual o nosso valor de pico? Ou seja, se o valor medido no multímetro 220 representa uma média, qual seria o valor de pico nessa situação? Então eu pego 220 volts e divido por 0,707 e eu vou saber o meu valor de pico da rede de minha residência. E neste caso você terá um valor de pico de 311 volts. Em alguns livros, você vai ver o 220 sendo multiplicado por raiz de 2, que é a mesma coisa que multiplicar 220 vezes 1,41, que vai dar os mesmos 311 volts. E essas são as duas formas de você achar o valor de pico. Então, pessoal, quando você monta um circuito no simulador Proteus e configura ele para 10 volts, você está dizendo para ele que o valor de pico dele, esse valor aqui na crista, é 10 volts. Porém, quando você iniciar a simulação, ele vai realizar um trabalho através da média, que não vai dar 10 volts, vai dar uma tensão menor, pois aqueles 10 volts representa a tensão de pico e não a tensão média. A tensão média é aquela que realiza o mesmo trabalho de uma bateria. Então, se eu tenho aqui uma bateria na tensão contínua de 10 volts e quero que um alternador realize o mesmo trabalho que essa bateria, eu teria que pegar os 10 volts e dividir por 0,707. Portanto, se eu quero um alternador que realize o mesmo trabalho, nós pegamos o 10, dividimos e vai dar aproximadamente 14,1. volts. Então, para que
o meu alternador realize o mesmo trabalho e possa dar a mesma corrente, eu tenho que fazer esta configuração. Porque ao configurar o alternador para 14,1, quando eu for medir ele com um voltímetro, ele vai marcar aproximadamente 10 volts de tensão alternada, porque o multímetro ele calcula a média, e esse 14,1 é a tensão de pico necessária para manter uma média de 10 volts VCA. E essa tensão média ela é chamada de VRMS. Então, na tensão alternada, nós temos a tensão de pico, que é a VP, e nós temos a tensão média, que é a VRMS, que é aquela que o nosso voltímetro consegue enxergar na hora de sua medição. Para que você consiga enxergar uma tensão de pico, você precisa de um instrumento chamado osciloscópio. Então, pessoal, é justamente essa alteração que nós vamos fazer. Se eu quero um alternador funcionando como uma bateria de 10 volts, eu tenho que alterar ele para 14,1. Então, vamos dar 2 cliques nele e alterar para 14,1. Então, está aqui o 10, ó. Vou colocar 14,1. E vou dar OK. O valor de amplitude, ou seja, valor de pico, para que a tensão média recaia sobre 10 volts VRMS. E agora nós vamos dar o play e vamos observar que a corrente é praticamente a mesma, após eu ter configurado o meu alternador para a tensão de pico necessária, que vai fazer com que ele tenha uma tensão média de 10 volts. Lá no gráfico, eu falei para vocês que a tensão alternada, ela aumenta e diminui no decorrer do tempo. Esse aumento e diminuição da força, ele está representado por essa bolinha vermelha. Então, quando a bolinha está subindo, está aumentando. Quando a bolinha está descendo, está diminuindo. E, consequentemente, a minha corrente também vai variar. Como está configurado para 60 Hz, a coisa está acontecendo numa velocidade tão rápida que nós não conseguimos enxergar. Porém, eu vou parar a simulação. Vou alterar a configuração aqui para que ele fique numa velocidade de apenas 1 Hz. Vou dar OK. Também vou fazer com que o simulador mostre para a gente o sentido da corrente, marcando esse quadradinho aqui, ó. Do OK. E agora vejamos como fica a nossa simulação. Observe que no lado da tensão contínua, a seta ela está fixa num único sentido e a corrente é sempre a mesma. A força é a mesma e a corrente é sempre a mesma. Porém, no lado aqui direito, onde nós temos o circuito de tensão alternada, a nossa tensão está variando o seu valor, né? Sendo representado por essa bolinha vermelha que está subindo e descendo, ora empurrando a tensão para um lado, por isso que a seta está indo para lá, e ora empurrando para o outro lado,
Por isso que a seta inverte. A todo momento ela está invertendo o sentido, empurrando para um lado, para o outro. E a nossa corrente, ela varia conforme a variação da força, até atingir o seu máximo e vai para o mínimo. Máximo, mínimo. Então, pessoal, agora que vocês já viram a tensão subindo e descendo e a corrente indo para um lado e para o outro, vamos colocar aqui um voltímetro e medir a tensão VRMS aqui, ó. Então, vou pegar aqui um voltímetro de tensão alternada. Vamos colocar neste ponto e verificar se tem realmente um valor que seja próximo aos 10 volts, que seria o equivalente a uma bateria de 10 volts. Então, vou dar play. Vamos aqui alterar a frequência do alternador para que ele não fique tão rápido. Vamos por 60 Hz para que fique melhor de visualizar. Vou dar play novamente. E observe que a nossa tensão aproximadamente 10 volts, 9,96. Corrente 0,42 nos dois circuitos. E conforme já foi visto, nosso alternador ele está configurado para uma tensão de pico de 14,1. Então, neste ponto aqui onde eu pego os instrumentos, eu vou vir em osciloscópio e vou clicar próximo ao circuito de corrente alternada. Este osciloscópio do Proteus tem o canal A, B, C e D. Nós vamos utilizar o canal A para verificar o sinal de corrente alternada que está passando neste ponto. Vamos dar um play aqui na simulação. Ao clicar no osciloscópio, caso ele não abra, você vem aqui em Debug e clique aqui embaixo em Digitar osciloscópio. Nós estamos utilizando o canal A. Vamos alterar aqui o tempo. E olha lá o formato de onda. Olhando aqui para a tela do osciloscópio, nós clicamos em cursor e posicionamos ele bem na crista. E observe que ele marca 14 volts. Nosso alternador está configurado para 14,1. Aqui no lado de baixo, ele está marcando menos 14. Porque ele está empurrando para o lado oposto. E a nossa tensão média, ela está aproximadamente em 10 volts. Vem aqui nessa linha, ó. Então, são essas as informações que nós temos, pessoal. Com isso, finalizamos a aula. Agradeço a todos pela atenção. Peço desculpa pela demora. Se você gostou, deixe o joinha. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço. Tchau, tchau.